Hi guys, aqui é a Teacher Luísa de novo e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema que com certeza vocês já passaram por ele enquanto estavam estudando inglês, que são as WH words, ou você viu sobre WH questions, também pode ser. Hoje eu vou explicar para você o que são e para que servem. Vem comigo. Bom, você precisa entender primeiro o porquê elas são chamadas de WH words. Simplesmente porque todas elas começam com WH, WH. A única que começa com age, somente age, é o how. Mas basicamente essas palavrinhas são para que você saiba melhor da fofoca, não fofoque, mas para que você saiba melhor da história, do conteúdo da história. Então, mas quando que aconteceu isso? Onde aconteceu isso? Com quem? Né? Todas essas palavrinhas que a gente usa para perguntar coisas específicas. Então, hoje a gente vai falar sobre cada uma delas. Eu quero começar pelo what, que é a mais famosa de todas, né? What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Ah, então what é sempre qual? Não, what também pode ser o quê? What is this? What is this? What is this? This is a cell phone. O que é isso? Então, what pode ser tanto qual como o que. Agora, você vai vir para o which. Which, mas which não era qual também? Sim, o which também é qual, mas ele tem uma diferença do what. Então, what, por exemplo, assim, vou te fazer uma pergunta. What's your favorite color? What's your favorite color? Qual a sua cor favorita? Você pode me responder black, white, yellow, red, purple, muitas cores aí para você escolher. Agora, se eu falar assim para você, hey, which color do you prefer? Blue or red? Qual cor você prefere? Azul ou vermelho? Você não pode falar yellow. Você tem que falar entre o blue e o red, porque são as opções que eu te dei. Então, o which, ele é mais fechado. O which, ele te dá opções. Ah, eu sempre preciso falar essas opções? Se você não falar essas opções, você vai precisar mostrar. Which one do you want? Which one do you want? Qual desses você quer? Which one do you want? Então, de alguma maneira, você vai ter que pontuar que você está falando de opções, tá? Ah, é só entre duas opções? Não, pode ser várias opções, mas tem opções ali, a pessoa não pode responder dentro de outra coisa que não está dentro daquilo que você já falou, tá? Depois disso, nós temos o where. Where a gente usa para lugar. Where do you live? Where are you from? Where do you live? Então, é o onde. Onde você mora, ou where are you from, de onde você é, né? Você vai encontrar muita dificuldade no começo, talvez se ninguém te explicou isso ainda. Por exemplo, onde e de onde é a mesma coisa? Sim, porque o de, que é a preposiçãozinha que tá aí na frente do onde, de onde, ele vai lá no final, ele é o from. Então, where do you live? Onde você mora? Where are you from? Então seria como se a gente tivesse que fazer com a mesma estrutura do português, seria from where are you? De onde é você? Aliás, from where you are, né? De onde você é. Então, saiba que essa não é a estrutura em inglês. A estrutura em inglês é que vem o WH sempre primeiro, sempre com prioridade, e o restante depois. E por isso que a preposição vai lá pro final. Where are you from? Tá? Agora a gente vai falar sobre when. When, eu tô perguntando sobre o tempo. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Então, você vai me responder. Inclusive, essa é uma boa dica também para esse vídeo aqui, que eles falam tudo trocadinho, né? Então, my birthday, for example, is on August 18th. Então, vem o mês primeiro, em agosto, no 18º. Eu uso números ordinais. Então, 18th, tem um TH aí no final, 18th. Depois a gente fala sobre isso em um outro livro sobre os números ordinais. Mas o importante é você pensar nessas palavrinhas aqui, nessas frasinhas aqui. When is your birthday? Agora a próxima que eu quero falar é o who. Who's that girl? Who's that boy? Então, quem é aquela garota? Quem é aquele garoto? Então eu estou perguntando de pessoas. Who is coming with you? Quem vai vir com você? Who is coming with you? Quem está vindo com você? Então, a gente pode usar
o who sempre que a gente estiver direcionando para pessoas. E o whose vai ser para de quem você está procurando o dono de algo. Então, por exemplo, whose is this phone? De quem é esse telefone? Você quer saber quem é a pessoa. Mais uma vez é pessoa, mas é a pessoa que possui esse telefone, né? Então o whose, ele vai ser o de quem. Agora, quando você for fazer uma pergunta que você quer algum tipo de explicação, você vai perguntar why. Why is your English so good? Por que o seu inglês é tão bom? Oh, it's because I study at next level. É porque eu estudo na next level. Então, no português, nós temos também vários tipos de porquê, né? Nós temos o porquê de pergunta, o porquê de resposta, tem porquê com acento, com porquê sem acento. No inglês, a gente se limita a why para perguntas e because para respostas. Então, não tem como você responder com why, não tem como você perguntar com because. Esse why está sempre para perguntas e o because está sempre para respostas. É importante dizer que o because pode ser omitido, diferente do why, tá? Então você pode talvez falar assim: Why is your English so good? Oh, I study at next level. Eu estudo na next level. Já tá explicando e o because ele tá implícito ali, tá? Eu deixei o how por último porque eu gosto de explicar ele como tanto ele sozinho quanto ele combinado com outras palavras. Ele tem um significado muito mais abrangente do que os outros, porque sempre que a gente coloca outra palavrinha junto com o how, ele tem outro significado totalmente diferente. Então, basicamente, o how, como você está mais acostumado, é o how are you? Como você está? Então, você está perguntando como. Geralmente, a gente usa isso para saber sobre emoções, feelings, sentimentos, ou então também para a gente saber sobre processos. How did you get here? Como que você chegou até aqui? Então, você vai me falar o processo. First I got a bus, primeiro eu peguei um ônibus, then I got a subway, depois eu peguei o metrô. Então, isso é um processo, tá? Ou então, how did you do that? Como é que você fez isso? Você está procurando o processo de como aquilo foi feito, né? De como a pessoa fez aquilo. E o how de saber mais sobre sentimentos e algum tipo de emoção, você também pode usar. Então, how are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? How are you feeling today? Ou how did you do that? Como você fez isso? Agora, se eu juntar o how com old, por exemplo, você está perguntando sobre a idade. Então, a gente faz a pergunta assim, ó. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? How old are you? É importante vocês saberem que a diferença dessa pergunta é muito grande, porque lá a gente não usa o verbo have, de ter, né? A gente usa o verbo to be. Então, você está perguntando assim, quão velho você é? Se você perguntar isso em português, é super rude, né? Você está sendo mal educado. Mas lá é o que de fato acontece. É a palavrinha certa, é a construção certa para você perguntar sobre a idade de alguém. Então, how old are you? E aí você tem que responder também com o verbo to be. Então, você vai falar assim, I am 26 years old. I'm 26. Então, ou você fala I'm 26 e para na idade, I am 26 e não I have. Ou você fala I'm 26 years old. Não dá para parar no meio. I'm 26 years. Isso não tá certo, tá? Agora, se você juntar, por exemplo, com how much e how many. Então, a gente está falando aí de quanto, né? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Ou how many dollars do you have? E aí a gente entra em contáveis e incontáveis, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então, aqui, só saiba que o how com o much e o how com o many, a gente está perguntando de quantidade de alguma coisa, tá? Agora, o how wide, quão largo? How deep, quão profundo? How high, quão alto? Então, quando você junta o how com outras palavras, muitas vezes ele pode soar como quão. E aí depende do que você vai falar depois. Quão legal foi isso? How nice was that? Né? Então, muitos significados aí para você e é importante você ver diferentes combinações de how para você saber como perguntar cada coisa, para saber como se expressar da melhor maneira. O meu vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido a necessidade do WH. Eu acho muito importante você decorar isso pelas frases e não pelas palavrinhas. O where e o when, por exemplo, eles são muito similares. Então, tem que decorar que o where é onde, o when é quando. Talvez isso não seja a melhor maneira. Eu acho melhor você memorizar, colocar um post-it ali na sua área de trabalho com as perguntinhas. When is your birthday? Where do you live? Assim fica muito mais fácil de você lembrar, tá? Se você gostou desse conteúdo, nos siga nas redes sociais, @nextlevel. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também está iniciando o aprendizado do inglês.
curta, comente e eu fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. See you!